Sabe quando surge aquela grande ideia, que parece que vai mudar tudo, mas na hora de tirar do papel o caminho parece super incerto? Pois é exatamente esse desafio que a gente vai tentar decifrar hoje usando uma ferramenta muito poderosa. Vamos lá! Uma ideia bem pensada, bem estruturada, ela tem uma força incrível. Não é só um pensamento solto, é um desafio direto ao jeito como as coisas funcionam hoje, ao chamado status quo. É o verdadeiro ponto de partida para qualquer transformação. E aqui é que o bicho pega, né? Porque existe um abismo entre um conceito que parece genial no papel e a sua implementação de verdade no mundo real. Então, como que a gente constrói a ponte para atravessar esse abismo? É exatamente isso que vamos ver agora. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que só ter uma boa ideia não adianta nada. Depois, vamos conhecer o triângulo estratégico e as 3 perguntas que são o coração dele. Daí a gente vê como alinhar tudo isso e, finalmente, como usar essa ferramenta para valer. Então vamos lá, para a nossa primeira parte. Toda nova ideia, não importa o quão brilhante ela seja, dá de cara com um primeiro obstáculo gigante: o status quo, a inércia das coisas como elas são. Essa citação aqui mata a charada. Ela diz que no momento em que alguém tem um plano viável em mãos, essa pessoa se torna perigosa para o sistema. Isso, claro, ameaça quem está no poder, mas ao mesmo tempo abre uma janela de oportunidade incrível para melhorar as coisas. É uma posição de muita força, mas também de muita vulnerabilidade. E é exatamente por isso que só a paixão pela causa não segura a onda. Para sair do campo da conversa, do debate de ideias e partir para a ação de verdade, é preciso fazer uma análise mais fria, mais objetiva. É preciso entender se o plano tem como parar de pé no mundo real. É aqui que entra o triângulo estratégico. Uma estrutura que parece simples, mas que é o resultado de mais de 40 anos de estudos em Harvard para ajudar líderes a diagnosticar o ambiente e a calcular as chances reais de sucesso de uma iniciativa. Basicamente, o triângulo estratégico é uma ferramenta de diagnóstico. Ele ajuda a mapear o terreno onde se está pisando para saber se uma ideia tem alguma chance de conseguir autorização, dinheiro e, o mais importante, de sair do papel. E a estrutura toda se resume a 3 perguntas que parecem até simples demais, mas que são absolutamente essenciais. Primeiro, a ideia tem valor de verdade? Ou seja, quais são os fins? Segundo, ela é execuível? Existem os meios para fazer acontecer? E terceiro, ela tem autorização? Existe apoio para levar o plano adiante? Nessa sessão, a gente vai fundo em cada um desses pontos, porque uma estratégia de sucesso não pode, de jeito nenhum, ignorar uma dessas perguntas. Ela precisa dar conta dos 3 vértices do triângulo de um jeito completo e que faça sentido. O primeiro pilar é o porquê da coisa toda. Ele foca no valor que a iniciativa se propõe a criar. Qual é o objetivo final? Que mudança para melhor, na prática, ela vai trazer para a vida das pessoas e para a sociedade? Para definir bem esse valor, é preciso perguntar: qual problema estamos de fato tentando resolver? Para quem? E como exatamente a vida dessas pessoas vai ficar melhor? Estamos falando de bem-estar material, tipo saúde e emprego, ou de algo mais subjetivo, como dignidade e justiça? Ter essa clareza é o ponto de partida. Muito bem, vamos para o segundo pilar, o como. Aqui, o foco é totalmente na capacidade prática de entregar aquele valor que foi prometido. Temos os recursos, o conhecimento e a estrutura necessários para fazer a coisa acontecer? As perguntas aqui são com o pé no chão. Já existe algo parecido? O que funciona e o que não funciona? A nossa ideia pode ser testada de um jeito rápido? Que ações, passo a passo, são necessárias? Essas questões basicamente testam se o plano não é só uma viagem, se ele é viável de verdade. E por fim, chegamos ao terceiro pilar, que muitas vezes é o mais crítico de todos, o quem permite. Nenhuma iniciativa grande acontece sozinha, num vácuo. Ela sempre vai precisar de autorização, de recursos e de apoio, tanto político quanto social, para poder seguir em frente. Agora, o fascinante aqui é entender de onde vem essa tal legitimidade. Olhando aí no gráfico, a gente vê que ela pode vir da lei, do conhecimento técnico, do caráter de quem propõe, mas a fonte disparada mais importante é o consentimento social e político. É o apoio da comunidade e das lideranças que realmente abre as portas. E essa busca por legitimidade é muito diferente no setor público e no setor privado. No setor público, as ações são feitas em nome de todo mundo, usando recursos que são de todos, como os impostos. Por isso, ter a aprovação das pessoas não é só uma questão prática, é quase uma obrigação.
Já no setor privado, claro, a imagem da empresa é importante, mas o foco principal acaba sendo o retorno para os donos e para os clientes. A verdadeira mágica do triângulo não está em só responder cada pergunta de forma isolada. O pulo do gato é garantir que as respostas conversem entre si, que elas formem uma estratégia coerente que para de pé. Para a gente entender essa ideia de alinhamento na prática, vamos dar uma olhada num caso real bem rápido. A história de Jean Eakins. Ela queria criar uma escola para mães adolescentes que tinham sido basicamente expulsas do sistema de ensino tradicional. Olhem só como a Jean Eakins teve que ir ajustando a visão dela em cada ponto. No vértice do valor, a aspiração era clara: educar essas jovens. A realidade se tornou uma escola modesta. Na capacidade, o sonho era uma escola completa, mas a realidade foi ela mesma como professora numa sala emprestada. E no apoio, o ideal seria ter o apoio de todo mundo, mas o que ela conseguiu foi uma aliança meio frágil com a verba do Estado. O resultado foi uma estrutura meio bamba, mas que funcionou. Por quê? Porque todas as peças se encaixavam na realidade que ela tinha. E com isso, a gente chega na nossa última sessão. É fundamental entender que o triângulo estratégico não é um exercício para se fazer uma vez só e guardar na gaveta. É uma ferramenta para navegar e se adaptar o tempo todo. Como diz o ditado, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o campo de batalha. E aqui é a mesma coisa. O planejamento é essencial, mas o verdadeiro teste é a capacidade de se adaptar a um ambiente que é confuso, complexo e que muda o tempo todo. Então, o ponto crucial é este. O poder da estrutura está em usá-la de novo e de novo. A cada novo obstáculo, a cada nova oportunidade que aparece, se volta ao triângulo para reavaliar o valor, a capacidade e o apoio. Ele funciona como um mapa para navegar, não como um destino final. E a gente termina com uma provocação para pensar. O status quo é poderoso. Ele tem uma inércia própria. Diante disso, e com uma ferramenta dessas em mãos, qual seria o primeiro movimento inteligente para transformar uma grande ideia em uma nova realidade? A resposta, com certeza, começa com a análise cuidadosa desses 3 pontos.